Cálculo A, derivadas pelo uso das regras. Temos aqui 8 regras de derivação. 1, 2, 3. 1 é a derivada da constante, é nula. 2, derivada de CF é CF'. Derivada é uma função linear, ok? 3, derivada do produto é a soma do produto das derivadas alternadas, ok? Então, eu vou preferir usar essa alternativa, que é a ordem reversa, tá? Derivada de FG é F'G mais FG', ok? Repare que no fundo é a mesma coisa, né? Apenas trocando os termos, né? As parcelas. Eu vou preferir usar essa alternativa, tá? Derivada de xn, da potência, é n x n menos 1. 5. Derivada da soma é a soma das derivadas. 6. Derivada do quociente, vamos olhar o quociente não como numerador e denominador, como f sobre g, tá? Vamos colocar, para facilitar, a de cima e a de baixo. Então, a derivada de um quociente com duas funções, a de cima e a de baixo, vamos fazer o seguinte, é a de baixo vezes a derivada de cima, menos a de cima vezes a derivada de baixo, sobre a de baixo ao quadrado. 7, derivada da exponencial é ela mesma. E 8, a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Vamos aplicar essas regras nos seguintes exemplos. Item A, f de x igual x3 mais 2x e elevado a x. F' é igual. Aqui nós temos um produto, ok? Então, a derivada do produto é a derivada da primeira, a primeira função, então, derivada da primeira, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. F, F', G, mais G, F', ok? E aí temos, na primeira nós temos a derivada da soma, então aplicando a regra 5, seria a soma das derivadas. Mais x3 mais 2x vezes, e a derivada da E, aplicando a 7, seria a própria E. Aqui eu tenho uma potência, vamos aplicar a 4, ok? O expoente desce e subtrai 1 do expoente. Então, derivada de x3 é 3x2. Mais 2x, derivada de 2x, vamos aplicar a 2 simultaneamente com a potência, ok? Então, derivada de 2x é 2 vezes a derivada de x. A derivada de x é 1. Por quê? X elevado a 1, a derivada é 1 vezes x elevado a 1 menos 1, que é 0. X elevado a 0 é 1, então fica 1. Então, toda vez que tiver x, quando você derivar, limpa, certo? Não é que o x vai sumir, ele vai virar 1, ok? Então, isso tudo vezes e, mais x3 mais 2x vezes e. O e está em evidência, então vai ficar 3x2 mais 2 mais x3 mais 2x. Como polinômio é sempre interessante escrever da forma decrescente, né, em termos de potência, vai ficar x3, que é maior, mais 3x2 mais 2x mais 2. Nos próximos exemplos, a gente vai aplicar as regras de forma mais direta, mais objetiva, ok? Conforme a gente vai usando as regras e se habituando a usá-las, a gente vai aplicando as regras de forma mais rápida, mais objetiva. Então, vejamos o próximo exemplo. O item B. Y
e elevado a x sobre x2. Y' é a derivada do quociente e elevado a x sobre x2. Aplicando a regra, então, olha só, eu vou repetir e fazendo a derivada. Derivada do quociente é a de baixo vezes a derivada da de cima menos a de cima vezes a derivada da de baixo sobre a de baixo ao quadrado, ok? Então, vai ficar x2, derivada de e é a própria e, menos e elevado a x vezes, e derivada de x2 é 2x. E aqui vai ficar x elevado a 4. O e em evidência vai ficar x2 menos 2x sobre x4. Poderia colocar o x em evidência, então vai ficar x e elevado a x, x menos 2 sobre x4. Cancelando um x, né? Então ficaria e elevado a x, x menos 2 sobre x3. A gente ainda pode fazer a derivada do quociente de forma mais direta, ok? Próximo exemplo, a gente vai tentar aplicar cada vez de forma mais objetiva. Item C, G', 3x menos 1 sobre 2x mais 1. Um novo G, perdão, coloquei G', né? Já a derivada, não. G de x igual a 3x menos 1 sobre 2x mais 1. Um novo quociente. Vamos aplicar essa regra de forma direta, ok? Então, G' é... Então, seria a de baixo vezes a derivada de cima, que é 3, menos a de cima vezes a derivada da de baixo, que é 2. Derivada de 1 é 0 e derivada de 2x é 2. Sobre a de baixo ao quadrado, ok? Aqui vai ficar 6x mais 3, a parte distributiva, menos 2 vezes o parêntese. Então, vai ficar menos 6x, menos com menos, mais 2, sobre 2x mais 1 ao quadrado. 6x cancela, 3 mais 2, 5, sobre 2x mais 1 ao quadrado. É interessante, se o aluno estiver fazendo uma prova, recapitular de forma rápida a derivada para se certificar se não houve algum erro. Então, recapitulando, a de baixo, 2x mais 1, vezes derivada de cima, derivada menos 1 é 0, derivada de x3 é 3, perfeito, menos da regra, vezes a de cima, 3x menos 1, vezes a derivada da de baixo, que é 2, sobre a de baixo ao quadrado. Então, tá perfeito. Aqui tá tudo ok. Recapitulando a próxima conta. 3 vezes 2, 6x, mais 3, menos com mais dá menos, 3 vezes 2, 6x, menos com menos dá mais, 1 vezes 2 dá 2, sobre 2x2 mais 1 ao quadrado. Cancela o 6x e vai ficar 3 mais 2, 5. Então, conta conferida, fecha para o próximo exemplo. Item D, h de u é igual a u menos raiz de u vezes u mais o 2, raiz de u. Aqui é o seguinte, você pode encarar a função como um produto, mas esse produto é simples de ser feito, ok?
é um produto da soma pela diferença. Então, fica igual à diferença dos quadrados. Então, o 2 menos raiz de u ao quadrado é u. Ok? Então, o h de u seria o 2 menos u. Fazendo a derivada, a gente não fala a galinha, né? Porque a galinha vira um termo que não confere, né, com o assunto. Então, a gente faz derivada de h, ok? Ou h'. H' também é usado, tá? Então, a derivada de h é 2u menos 1, ok? Vamos fazer essa derivada pelo produto, certo? Observação. Pelo produto, nós temos h de u é igual. Eu vou trocar a raiz, né, pela potência, tá? Então, u elevado a meio. U mais u elevado a meio. Então, vamos lá. Derivada de h é derivada da primeira, direto. 1 menos, aqui é potência. Então, 1 meio desce, vezes u elevado a 1 meio menos 1. É menos meio, tá? Então, eu vou colocar aqui embaixo para vocês verem como é a derivada da raiz. Ó. 2. Esse aqui está negativo, ele desce para o denominador positivo. E u elevado a meio é raiz de u. Então, é 1 sobre 2 raiz de u. Então, a gente vai colocar sempre direto. Derivada da raiz, ó, a gente vai usar isso como uma fórmula, tá? Derivada da raiz é 1 sobre 2 raiz de u, certo? Então, vamos lá. Na próxima aqui, vai ficar... repete a próxima, né? Mais... Aí aqui vai ficar... Repete a primeira. E vezes a derivada da segunda. A derivada da segunda é... Derivada de u em relação a u é 1. Mais... Isso aqui é raiz de u. Então, raiz de u seria 1 sobre 2 raiz de u, certo? Então, aqui a gente vai ter u mais raiz de u, mais u menos raiz de u, vezes 1 mais 1 sobre 2 raiz de u. Vamos fazer essa conta para ver se chegamos na mesma resposta anterior, tá? Vou colocar aqui para criar espaço. Aqui vai ficar 1 vezes esse. Então, vai ficar 1, u mais raiz de u. E esse, né, agora, vezes esse parênteses. Vai ficar menos u sobre 2 raiz de u. Mais... Aqui cancela, né? Deixa eu ver. Uma vezes esse vezes u e esse vezes u de lá. Esse vezes esse aqui cancela a raiz e vai ficar menos no meio. Então, recapitulando, 1 vezes isso repete. E isso vezes o parênteses de lá. U sobre 2 raiz de u, menos com mais dá menos. Cancela a raiz e fica com menos meio. Mais 1 vezes o parênteses repete. E agora mais esse vezes o parênteses todinho. Então, vai ficar mais u sobre 2 raiz de u. Né? E menos com mais dá menos. Cancela a raiz, né? Então, vai ficar menos 1 meio. U sobre 2 raiz de u mais u sobre 2 raiz de u é 0. Raiz de u menos raiz de u é 0. U mais u dá 2u. Menos meio, soma e conserva o sinal, menos 1. Então, 2u menos 1. Note que uma breve manipulação da lei, a derivada fica bem simples, ok? Porque analise aqui, né? Como nós fizemos, ó, praticamente em uma linha, a gente fez a primeira derivada. A outra, a gente aplicou uma regra do produto,
fez muita conta e depois simplificou para chegar no mesmo resultado. Então fica a dica, né? Tentem manipular a expressão de forma a facilitar ao uso das regras, ok? Vamos para uma próxima bateria de exemplos.